norteador, que é trabalho e sociedade. Trabalho e sociedade, né, Carlos? Sim. Trabalho e sociedade. Quando você trabalha em sociedade, eu trabalho e outra palavra. Que a gente precisa trabalhar, então, dentro aí desse eixo, né? Claro, pensando, assim, em tentar contemplar as disciplinas, mas isso a gente vai falar mais para frente especificamente, assim, das disciplinas, né? Porque são disciplinas bem diferentes, né? A química, a filosofia, a matemática, a portuguesa, a física, enfim, para contemplar aí dentro do tema que vocês escolherem, né? A ideia de um projeto de pesquisa, que eu coloquei ali até, é que ele tem que constar um tema, o recorte da pesquisa, o problema que vocês querem responder dentro daquele tema, né? Os objetivos que vocês pretendem alcançar e que metodologia, então, é necessária para que vocês possam resolver ali, né, e realizar aquele projeto de pesquisa. Claro que a gente vai auxiliar vocês com modelos, formatos, né, mas basicamente o que tem que ter em um projeto de pesquisa, o professor Carlos já colocou lá dentro da disciplina do PI, como ele falou, né? Acho que o Rogério levantou a mão. Eu só gostaria que ficasse bem claro para vocês que não é necessário vocês se preocuparem agora com as disciplinas. Não se preocupem, onde vai entrar a disciplina, onde vai estar a outra disciplina, né? A preocupação de vocês e o foco dessa atividade é que vocês façam um projeto de pesquisa. Naturalmente, ao fazer o projeto de pesquisa, vocês vão estar integrando as diversas disciplinas. Então, não percam assim muito se preocupando, onde é que eu vou colocar filosofia, onde é que eu vou colocar química, não sei o quê. Não, se preocupem em fazer o projeto de pesquisa. Ele vai ser, na medida em que ele for sendo desenvolvido, vocês vão ver que ele vai abranger de uma forma direta ou indireta todas as disciplinas. Então, é importante agora realmente ficar bem claro para vocês a necessidade de vocês escolherem esses grupos ou fazer isso individualmente e de logo pensarem em qual é o tema que vocês querem fazer um projeto, tá? Sobre qual é esse tema dentro do eixo e dessas sugestões de subtemas, escolher, então, o foco de vocês, porque é importante que vocês façam uma escolha agora e depois não fiquem mudando, tá? É importante que vocês encontrem aquilo que individualmente ou em grupo vocês veem que querem fazer a pesquisa para que ela possa ir logo tomando corpo e se desenvolvendo, porque o nosso tempo é muito curto, né? Vocês sabem que a gente não pode ficar uma semana ou duas para definir um tema, né? São algumas observações. Pessoal, o tema de trabalho e sociedade... A Mercedes, por favor, Mercedes. Posso esperar. Não, por favor, fica à vontade. Não, indo mais ou menos assim, concordo com o que o Rogério estava colocando, né? Eu acho que a primeira coisa, de repente, é vocês definirem daí que tema. Aqui vocês viram que a gente já trouxe algumas sugestões, né, sobre o mundo do trabalho. Então, de vocês escolherem esse tema e daí se perguntarem o que nós queremos pesquisar sobre esse tema, né? Então, essa seria a primeira coisa, assim, procurar como se fosse o problema, né? A pergunta de vocês. O que é que nós queremos pesquisar? Porque daí é uma maneira de vocês irem organizando, né? E daí, à medida que vocês, de repente, têm definido esse tema e começam a fazer essas buscas, né? Vocês vão ver que o leque vai se ampliando. E daí, de repente, vocês vão começar a perceber, e claro que nós estamos sempre aqui para auxiliar, mas vocês, de repente, que as pesquisas funcionam assim, né? Tu começa a perceber que um leque se abre, e, de repente, dentro daquilo que vocês estão procurando, né? Qual é o caminho que nós vamos seguir, né? Como é que nós vamos fazer isso? Que daí já entra a metodologia que vocês vão fazer. Então, e assim vai se dando desenvolvimento, e eu concordo bem com isso que o Rogério disse, e daí vão aparecendo a questão das disciplinas, então não tem que estar
procurando assim algo onde vá se encaixar a disciplina, mas sim o que nós queremos pesquisar, o que nós estamos procurando, e daí automaticamente essas coisas vão sendo inseridas. Era mais ou menos isso. Sou eu? Acho que sou eu. Por favor, né? Eliana. Tá. Não, é bem isso mesmo, tá? E eu até colei aqui no chat, tá, pessoal, o que a gente colocou lá, o professor Carlos alimentou no Moodle, sobre as ideias, assim, né, dentro do eixo norteador do PPC que a gente precisa seguir, né, que é o eixo do projeto integrador, ou seja, a gente tem que trabalhar dentro desse tema, né, e aí os subtemas ali que a gente sugeriu para vocês: precarização, revolução científica, trabalho remoto, trabalho em tempos de pandemia, tecnologia e inovação, entre outros, tá? Para vocês poderem, durante essa semana próxima, até o dia 5 de outubro, porque a gente pede que vocês, até o dia 5 de outubro, consigam já se organizar. Eu vou fazer com fulaninho e ciclaninho nos grupos, né? A ideia era de 1 a 3, se quiser fazer individual, né? 3 integrantes, e possam escolher, então, definir esse subtema e já fazer essa primeira entrega, né, que seria postar lá no Moodle, na tarefinha, dentro do projeto integrador, o nome dos integrantes do grupo e o subtema que vocês escolheram, tá? Isso já seria a nossa primeira entrega, porque, como o professor Rogério falou, passa muito rápido, né? Depois vem feriado, e a gente tem mais uma aula para dúvidas, e a entrega parcial já seria final de outubro. Tá, então eu colei ali também já para a gente poder ir olhando assim para datas e pensando, tá? Mas acho que, não sei se mais algum prof quer falar, senão a gente abre para os estudantes, né? Podemos passar para os alunos, eu acho. A Manuela pediu para levantar a mão aqui. Manuela, por favor. Caso não tenha gente suficiente ou eu queira fazer em dupla, eu posso fazer, ou é obrigatório grupos? Pode ser em dupla. Isso, individual, em dupla ou até em trio, a gente acha adequado, assim, até 3. Tá certo, obrigada. João Rafael. Não sei se vocês poderiam arrumar um pouco isso, mas eu acho um pouco estranho ter, tipo, 3 atendimentos no mesmo dia, no caso, quarta-feira. Como assim? Eu não entendi. Como assim, João? É que tem, tipo... deixa eu ver aqui. É que tem 3 atendimentos no mesmo dia, mais ou menos. Cadê aqui, ó? Que é, tipo, eles têm história, a quarta-feira às 9 horas, daí filosofia, quarta-feira às 11, e daí física, quarta-feira às 18 horas. Você está falando dos horários de atendimento? Tá, tu está falando dos horários de estudos orientados. Não... se não tem como ajustar isso desse assim. Eu só tô perguntando se tem, tipo, como... vai. Acho que isso tem que ver com os professores, tá, João? Tu citou filosofia, mas tem que ver nas aulas específicas, tá? Essa aula não seria para isso, tá? Mas pode voltar ao assunto na filosofia, na história, que a gente vê uma alternativa, tá? O João perguntou aqui no chat se é apenas um tema por grupo. Sim, é apenas um tema por grupo, né? Eventualmente, como o mercado de trabalho e esse mundo do trabalho de sociedade traz questões que são muito atuais e relevantes, vocês desenvolvam no norte num tema, né? Podendo trazer uma outra abordagem que pincele alguma coisa, mas tem um tema só para desenvolver. Rogério. A ideia de um tema, né, de escolher um tema, mas a gente fez algumas sugestões, não significa que vocês não possam montar um tema, né, que tenha uma composição de 2 coisas que a gente falou aí. É perfeitamente aceitável, né, que alguém queira falar de 2 coisas que a gente elencou aí e formar isso um tema. O importante é a gente elencou algumas sugestões de tópicos para vocês terem ideias e não fugir demais do que normalmente se fala sobre isso, né? Mas como vocês vão compor o tema, vocês definem a partir dessas sugestões. E é importante que o tema também diga referência a alguma coisa que vocês estão sentindo como importante.
às vezes estão sentindo na pele ou a pandemia, ou o desemprego, ou outras coisas, alguma coisa que faça sentido para o grupo, né? Que não seja algo totalmente... A gente gostaria que fosse algo significativo para vocês. Professor, daí também eu vou fazer com a Nicole, né? E a gente poderia falar sobre o trabalho informal e citar do índice de desemprego, porque tem muita gente que faz esses trabalhos informais por não conseguir emprego. É por aí. Aham, perfeito. Manuela, por favor. Oi, professores, amigos e professores e amigos. Minha dúvida é só para recapitular mesmo, para ver se eu entendi. Então, o tema do PI de agora é sociedade e trabalho, certo? Então, com isso, a gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, por que o desemprego, usando o exemplo da Ana, por que o desemprego é mais predominante nas áreas de tal coisa? E a gente vai basear todo o nosso projeto nisso, e a partir do desenvolvimento dele, a gente vai relacionar com as áreas, por exemplo, matemática, filosofia, e assim vai indo? Isso. Perfeito. Só destacando, Manuela, que não se trata de a gente não está pedindo que vocês façam uma pesquisa, né? A gente está pedindo que vocês estruturem um projeto de pesquisa. Então, não vão elencar pergunta, metodologia, os objetivos, justificativas, referencial teórico, mas não precisa executar a pesquisa. É só estruturar a pesquisa através de um projeto. Então, ela vai exigir um pouco mais da parte técnica, sim, mas não vai precisar fazer a parte de pesquisa mesmo. Talvez, posso, não sei se a gente escrita, não, né? Não. Eu acho que talvez isso é uma coisa, daí Rogério, Mercedes, professor Francisco estão presentes, que os estudantes vão ter dificuldade de saber a diferença, e a gente vai, né, colocar materiais lá dentro do Moodle, né, na sequência, para poder nortear vocês, o que é, como é que faz um projeto de pesquisa, qual a diferença, né, de um projeto de pesquisa, de uma pesquisa mesmo, propriamente dito, tá? Porque isso a gente daí, como os profs, vai dar o suporte para vocês. Eu acho que as duas coisas, Manuela, como já mais ou menos se comentou um pouco aqui, né? De repente, tu pode pegar um subtema e ficar focado nele, né? O teu projeto. Ou então, às vezes, é que pode ter alguma ligação e acaba relacionando com outro, como a Ana mesmo colocou, né? A questão, por exemplo, a questão o trabalho durante a pandemia e a questão do desemprego. Né, que são coisas que estão diretamente relacionadas, mas tu não precisa necessariamente relacionar. Pode falar só de um, de outro, daí isso aí vai depender das discussões que vocês fizerem, né? E daí também, como o Rogério e a Ariela já colocaram, nessa questão da organização do projeto, tem alguns, como se fosse assim, alguns tópicos, né? Então, isso também que a gente vai estar auxiliando vocês, e é isso que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ter uma introdução, né? Depois que vocês definirem essa pergunta, uma introdução, a metodologia que vão utilizar, qual é o objetivo, e como ele disse, não necessariamente que tu vai executar depois, é só a questão do projeto, saber fazer um projeto de pesquisa. Ficou claro, Manuela? Eu tenho uma dúvida. Esse trabalho aí é do segundo ano ou só do primeiro trimestre? Ele é um trabalho
na atividade integrada que está dentro do projeto integrador, ele é um trabalho do ano, né? No caso de todo esse nosso primeiro bloco, ele vale nota para todas essas disciplinas do primeiro bloco lá no terceiro trimestre, mais a nota para projeto integrador, que daí é para todos os trimestres. Entendi. É que a minha dúvida é como é que eu vou relacionar esses temas com matemática ou química? Ana, a gente tentou colocar antes da seguinte forma, que essa, por hora, não deve ser a preocupação, porque nós, professores, não tivemos a preocupação de fazer uma atividade que aparecesse lá todas as disciplinas separadas. A nossa ideia é que a atividade seja integradora das disciplinas. Nós achamos que o projeto de pesquisa é uma forma de integrar direto ou indiretamente as disciplinas. Então, as disciplinas vão aparecer de um ou outro jeito no decorrer do projeto, tá? E não deve ser uma preocupação agora de vocês em colocar as disciplinas. Elas vão aparecer como metodologia, como fundamentação teórica, ou pelo simples fato de ser um projeto de pesquisa, tá? Então, só o fato de ser um projeto de pesquisa já vale para todas as disciplinas, porque todas precisam de um projeto, de saber fazer projeto. Exatamente, era isso que eu ia complementar, que o Rogério falou. Claro que dependendo, a gente vai orientando vocês, dependendo do tema, ali, do subtema que vocês escolheram, vai aparecer, como o Rogério disse, direto ou indiretamente, né? A gente vai orientando uma disciplina mais, talvez outra menos, mas não é essa a preocupação que vocês precisam ter, porque a ideia da atividade integrada é unir todas essas disciplinas para unir esses conhecimentos e os conhecimentos também dos professores, também para orientar e auxiliar vocês, mas o projeto de pesquisa, saber fazer um projeto de pesquisa, né, que é o objetivo dessa atividade integrada, dentro, né, desse eixo do projeto integrador, isso contempla, isso é aplicado para todas as disciplinas, no momento que vocês vão fazer um projeto de química, ou um projeto de matemática, ou um projeto de qualquer outra dessas disciplinas, tá? Então, é com isso que vocês devem se preocupar e focar, tá? Não em colocar o conteúdo de química lá, de elementos especificamente, dentro ali do tema que vocês escolheram. Ah, tá, obrigada. Não, eu fiquei preocupada, né? Eu vou fazendo um trabalho ali, não coloco um elemento ou uma conta e acabo tirando zero. Adorei isso, colocar uma conta. Matemática é assim, vai lá e coloca uma conta. Não, mas a questão, Ana, bem isso como a Ariela comentou, não tem que forçar a barra que a matemática vai ter que aparecer, não é isso. De repente, na montagem, assim, na escolha do tema, e vocês vão desenvolvendo, de repente pode ser até, talvez assim, vamos dizer que vocês não percebam, e na discussão, né, veja, e daí, de repente, vocês enxerguem a matemática naquele contexto, ou não, não necessariamente, né? E isso pode acontecer com qualquer disciplina. Então, tu não precisa forçar a barra no trabalho, né? Te obrigar, de repente, a tomar... Não, isso aqui tem que aparecer, porque tem que aparecer uma continha, né? De repente, uma coisa assim, tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é importante a gente... Pode fazer de um tema ou pode pegar, tipo, vários temas? Mas não ficou bem esclarecido para mim. Como assim, João? Não entendi, desculpa. Pode focar em um subtema ou fazer vários subtemas ao mesmo tempo? O ideal é que seja um subtema, que seja central, que vocês possam dialogar com outros, assim, mas não pegar todos, 3, 4, 5 temas, né? Vocês peguem um tema, desenvolvam um projeto de pesquisa naquele tema, e, eventualmente, se for necessário, podem dialogar com outro tema periférico, assim. Entendestes? Sim, obrigado.
O João colocou no chat aí se é do primeiro, que isso sim é só do primeiro bloco, das disciplinas do primeiro bloco, tá? Depois, no segundo bloco, vocês terão uma outra atividade que nós não sabemos exatamente o que é, são outros professores, eles poderão até dar continuidade ou não, né? Mas isso é para finalizar o primeiro bloco até o início, lá o final de novembro. Isso. E assim, pessoal, já que daqui a pouco essa aula é curtinha, né? Até 4h15, para a gente se atentar um pouquinho para o cronograma, tá? Então, semana que vem, a gente vai ter aula síncrona, né? Talvez nem todos os professores, a gente vai intercalando a presença dos professores, mas enfim, na semana que vem, vocês não se esqueçam de colocar lá no Moodle, na abinha da tarefa, a definição dos temas e grupos, tá? Porque daí vocês já começam a se organizar e a trabalhar no projeto. Porque depois vem um feriado, tá? E aí a gente tem uma aula do dia 19 que é para vocês tirarem dúvidas, mas para vocês tirarem dúvidas, vocês já têm que terem feito alguma coisa, começado, né? Para a gente poder ajudar. E depois já é a primeira entrega, né? A construção do que vocês fizeram até ali, né? A entrega parcial, vamos dizer assim. Que aí a gente vai elencar lá também, né, Carlos, dentro da disciplina de PI no Moodle, o que tem que ter minimamente nessa entrega parcial do dia 26, tá? Cláudia, acho que é Cláudia, né? Que tá com a mão. Oi, eu tenho uma dúvida. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro bloco do primeiro ano, que tem que saber em que site entrou, em que link, falar a data, acesso, toda aquela coisa, ou não? Não, Cláudia, isso não está previsto para essa atividade. Essa atividade é montar um projeto. O que vai ter que constar no projeto são referências. Mas referências é simplesmente de onde você tirou aquilo que pesquisou, tá? Agora, não precisa fazer um mapeamento como se fez naquela atividade. Aquilo foi de outro momento. Isso, então aquilo que tu utilizar na internet, site para pesquisa, isso sim tem que aparecer, como disse o Rogério, as referências têm que aparecer, de onde vieram aquelas coisas que vocês estão pesquisando. Ideias que ajudaram vocês a construírem o trabalho. Até porque isso faz parte dos tópicos ali que tem que constar no projeto de vocês, tá, pessoal? Que são as referências bibliográficas, tem uma norma que nos auxilia em como construir uma referência, se foi de um site, se foi de um artigo, se foi de um livro. Então, como é que a gente coloca essa referência ao final do trabalho? Mas isso a gente vai ao longo agora da disciplina auxiliando vocês nessas construções. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho, profs, que as dúvidas só vão começar a surgir agora mais quando a gente for começar a produzir nosso trabalho. Então, para mim, por enquanto, estou esclarecida. A Manuela colocou no chat aqui, irá ter um modelo de fazer projeto que teve no PI passado, como título, biografia, etc. A ideia é que a gente vai alimentando, tem um tópico lá que se chama projeto de pesquisa, e nós vamos colocando, eu coloquei já os tópicos que gostaria que vocês colocassem no projeto, né? Que inclui ali introdução, justificativa, objetivo geral específico, hipótese, metodologia, referencial teórico, cronograma e referências. Mas aí a ideia é que vocês também, a gente vai alimentar com outros materiais que vão ajudar vocês nessa estrutura aí. Manuela, esses são os tópicos que o Carlos já falou, e na próxima aula a gente pretende já
fazer uma introdução para você sobre os primeiros tópicos que fazem parte da primeira entrega, tá? E também a gente vai subsidiar com outros vídeos para vocês poderem saber o que é cada tópico. Mas vai ter esse roteirinho, já está lá, né, Carlos? Você falou, né? Já, esses itens já. Vocês acham que podemos dar por encerrado? Por mim, se os estudantes não têm mais nenhuma dúvida por Olha, aí, eu prof, acho que eu não tenho mais nada a perguntar, já me esclareceram tudo que tinha para esclarecer por enquanto. Depois, quando eu começar a fabricar, possivelmente eu vou ter mais dúvida, mas daí eu pergunto. Então tá bem, algum professor gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente pode já encaminhar para o final da nossa aula aqui. E lembrando vocês que, por favor, até o dia 5, os grupos e o subtópico que vocês escolheram. Isso é importante, tá? Para a gente começar já a organizar nossas entregas e como é que vai ser a organização de vocês nesse bloco aí. É isso, pessoal? Podemos encerrar, então? é isso. Então tá, pessoal. Boa tarde. Até. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, prof. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.